O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Breve virá, breve Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. O programa a seguir... Mais uma edição de Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, aula de Bíblia Sagrada. Programa que iniciamos no então prefixo paulistano, Rádio Mulher AM 1260 kHz, na sexta-feira, 13 de novembro de 1987. Portanto, em novembro, está perto disso, graças ao nosso bondoso Deus e amigos, completaremos o rádio de São Paulo 38 anos. 38 anos de Luz para o Mundo no rádio, sempre na mesma vocação, no mesmo formato, ministrando, como daqui a pouco farei mais uma vez, aula de Bíblia. Ainda não é aula de Bíblia, essa se iniciará daqui a pouco na nossa escola bíblica, mas leio em Isaías 43, profeta Isaías 43, em diante, leio. Agora, porém, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, Etiópia e Seba por ti. Portanto, não temas, resumindo o que acabei de ler. Não temas, ou não tema, amigo, também amiga. Deus é o nosso bondoso Pai, é o Deus Todo-Poderoso, Criador e Redentor, e também, e principalmente, conforme informa-nos a Bíblia, o nosso bondoso Pai Celestial. Louvado seja Ele para sempre, pela sua bondade oferecida a toda a humanidade. Na alegria ou na dor, quando orares, eu te ouvirei, agora e para sempre, serei teu abrigo, eu serei contigo, serei contigo, pois eu sou teu Deus. Serei contigo, ao teu lado estarei. Quando pedires,
eu sou teu Deus. Serei contigo. Serei contigo. Agora e para sempre serei teu abrigo. Eu serei contigo até o final. Serei contigo, não tema enfrentar teus inimigos, pois também lutarei. Tua vida é minha e haja o que houver, eu serei contigo, pois eu sou teu Deus. Serei contigo, pois eu sou teu Deus. Serei contigo, pra sempre contigo. Serei contigo, eu sou teu caminho. Serei contigo, serei contigo, serei contigo. Só precisas crer, eu serei contigo. O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema O Brado que fez vibrar o universo. Está consumado. Esse brado, por certo o mais dramático e o mais abrangente de todos os tempos, proclamava estar assegurado o fim do reino do mal, cuja sombra se estendia para além dos limites do planeta Terra. No dizer de um autor cristão, ele foi um brado de vitória, significando que alguma coisa tremenda havia acontecido, afetando não só a Terra, mas o universo inteiro. Num único ato, a sólida tirania das trevas fora derrubada e o seu líder desmascarado. O brado de Jesus significava, entre outras coisas, que o caráter de Deus estava vindicado. Desde o início de sua luta contra o Rei do Universo, Satanás tem procurado dar aos seres inteligentes do céu e da terra uma errônea ideia de Deus, uma imagem distorcida do Criador. A falsidade das acusações do diabo contra o caráter de Deus, a terrível pecaminosidade do pecado, a verdadeira natureza da pregação do inimigo do bem tornaram-se plenamente conhecidas dos anjos leais ao Criador somente quando o Filho de Deus morreu na cruz. Sim, ao morrer Jesus, Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se ele das simpatias dos seres celestiais. Ficava provado pelo estupendo ato da cruz que Deus é amor, amor capaz até do supremo sacrifício,
e que o seu governo de amor visa somente o bem de suas criaturas. Como escreveu o apóstolo Paulo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Foi prevendo isso que Jesus dissera: e eu, quando for levantado da terra, quando for pregado à cruz, atrairei todos a mim mesmo. São João 12, 31. O seu sacrifício em prol da raça caída removeria toda a dúvida quanto ao caráter de Deus e atrairia para ele como um pai de amor, de justiça e bondade, não só a família humana, mas também e de modo pleno a celestial. E ainda o mesmo São Paulo que afirma: porque aprove a Deus que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele Cristo reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, e notemos, quer nos céus. Colossenses 1, 19 e 20. O brado de Jesus significava ainda e principalmente haver sido pago o preço da redenção do homem. A obra que ele empreendera para reintegrar o pecador na posição de filho estava feita, consumada. Só alguém igual a Deus poderia satisfazer a justiça, reparar a ofensa feita aos eternos princípios do governo divino, consubstanciados nos 10 mandamentos. Movido pelo amor, o Filho de Deus ofereceu-se para pagar o resgate, dando a vida pela raça pecadora. Para possibilitar esse sacrifício, ele se fez homem. Como lemos em Hebreus 10, 5, por isso, ao entrar no mundo, diz, Deus Filho diz a Deus Pai: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. O Filho de Deus assumiu a natureza humana, para por sua morte tornar-se o substituto do homem perante a justiça eterna. Mais que as afrontas dos homens e a dor física, a dor moral fazia Cristo sofrer. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação do seu desagrado por causa da iniquidade do mundo que ele tomara sobre si, encheram de consternação a alma do seu filho. Com o terrível peso da culpa que carrega, não pode ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelo homem. Há nas Escrituras uma pergunta que deve mover-nos a muito séria reflexão. A pergunta é esta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2, versículo 3. Sim, como escaparemos não apreciando, não recebendo o bem de infinito valor que nos foi comprado a um tão alto preço? Já possuis esse bem, prezado ouvinte? Se não, lembra que no plano de Deus o tempo de buscá-lo, para ti, para mim, é agora. Eis agora, diz a Escritura, o dia da salvação. 2 Coríntios 6, versículo 2. Recebe-o agora, recebendo no coração pela fé o seu divino autor, Jesus Cristo. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Horas e 18 minutos, 13 e 18, doravante, como a cada sábado,
neste glorioso prefixo goianiense, sou goiano, nasci aqui em Séries, Goiás, onde estou, no meu estúdio, na residência, enviando então pelo meu canal no YouTube o áudio para o Júnior Teles, engenheiro de som, operador de áudio, na Sara Brasil, FM 93.9 para Goiânia, toda a região metropolitana, indo bem além, inúmeras cidades, chegando até parte de Anápolis, de Goiânia para cá. Então aqui Demilson Carvalho, professor de Bíblia e religião, no rádio, assim ministrando esta luz para o mundo, a Bíblia, há quase 38 anos. Já expliquei tudo sobre a segunda vinda do Cristo, não recapitulei coisa alguma, na verdade, em parte, quando começar a explicar o que agora lerei, acerca dos 1000 anos, popular milênio, do Apocalipse, capítulo 20, aula de Bíblia. Como aula de Bíblia, anote isto, é todo o capítulo, depois lê ou releia isto, na íntegra, o Apocalipse, capítulo 20, são apenas 15 versículos, algo breve. Anotou? Talvez não precise, mas é bom anotar, porque haverá destaques para alguns versículos dentro dessa aula que agora se inicia com a leitura, primeiramente a leitura, obviamente, inicia a leitura. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. O em diante, obviamente, lerei todo o capítulo. Depois, as explicações, conforme o tempo for permitindo-me nessa aula. Os 1000 anos. Versão brasileira de Demilson Carvalho, Séries, Goiás. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, e ali o encerrou, e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo, ou por um pouco de tempo. Vi também tronos, nos quais se assentaram aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal, tanto a besta, evidentemente, na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, porém, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não terá poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte
e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Aleluia. Eventos que ocorrerão dentro do milênio, durante esses 1000 anos. Vários eventos. O que abrirá o milênio? Qual evento, qual episódio, qual fato dará início a esses 1000 anos? Um estudo simples na Bíblia, não requer-se muita profundidade para o entendimento disso, leva-nos a entender, como entendi há mais de 52 anos, que o que iniciará esses 1000 anos, o milênio aqui do Apocalipse 20, será a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. Expliquei isso profundamente nos 2 programas anteriores. Lembrando que tais programas como este eu faço agora, obviamente, por este meu canal no YouTube, Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Estrela número 6 na representação gráfica arábica 666. Aí você lê 666. Se você lê 666, errou. Nada de 666. É um número só. Apocalipse 13, 18. 666. Este é o nome do meu canal no YouTube. Se inscreva no mesmo. Pode ser até agora. Se quiser esperar o término do programa, tudo bem. Então, quando eu termino o programa, posso neste canal. Há vários ali de outros emissores, ou também programas que eu tenho feito na Sara Brasil FM 93.9. Então, meu canal é este, Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Lembrando que meu nome é grafado assim. Primeiramente vem M de mão e no final é que vem N de navio. De Milson Carvalho. Apocalipse 666 de Milson Carvalho. Escreva lá o que puder. Preferência logo que eu termine este programa. Prossigo. A segunda vinda do Cristo. Ele prometeu voltar. Vou estar aqui. Anote mais uma passagem bíblica sobre o milênio. Anote. Palavras do nosso Cristo, do nosso Mestre. Meu professor de Bíblia por excelência há muito tempo. Anote. João 14, versículos 1 a 13. Eu mantenho aqui minha Bíblia aberta, porém permita-me ir relatando cada passagem, conforme terei certeza que sei de cor, para ganhar tempo. Então, para agora anote, João 14, versículos 1 a 13. Última chance, anote, aula de Bíblia. João 14, 1 a 13. Então, relato. Eu não, Cristo, apenas cito. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, para que o Senhor Jesus Cristo leve a todo o povo salvo, desde Abel, Adão e Eva e tal, para a Nova Jerusalém, para que passemos lá o milênio, ele terá que ressuscitar a quem viveu e morreu salvo. Não é isso, amigo? Não é, querida amiga? A Bíblia é claríssima acerca da doutrina tão empolgante, emocionante, esperançosa da ressurreição das pessoas mortas, não somente de quem viveu e morreu salvo, como também acerca de quem viveu e morreu perdido, sem salvação. Só que haverá um lapso de 1000 anos. Aqui no Apocalipse 20, li sobre isso há pouco, entre tais duas ressurreições. A primeira ressurreição, como li há pouco em Apocalipse 25 e 6, acontecerá na volta do Cristo, e dela farão parte todas as pessoas que viveram, foram salvas, pela graça do nosso Deus. Por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Se não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que alguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9, e eu prossigo. Então, na vinda do Cristo, ele ressuscitará na primeira ressurreição todas as pessoas que viveram foram salvos. Primeiro homem que viveu, morreu salvo, ele foi assassinado pelo irmão Caim no campo, não morreu por Covid-19, Covid-47, 10 não, a tuberculose, HIV, acidente, avião caiu, não havia avião, sequer bicicleta ou velocípede, andava a pé. Caim assassinou seu irmão Abel, quem era do mal,
inconverso, ímpio, dominado pelo ódio, pelo Satanás. Abel é um salvo, oferecendo um cordeiro no altar, conforme Deus pediu, símbolo, tipo, sombra do cordeiro que futuramente, como já aconteceu há quase 2000 anos, padeceria na cruz do Calvário em prol de toda a humanidade, cruz na qual o Mestre Cristo verteu todo o seu puro, precioso sangue, sem mancha, a favor de toda a humanidade. Deus quer salvar a todo mundo, só que não pode fazê-lo, porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. A pessoa escolhe o caminho estreito, rumo ao lar, a vida eterna, imortalidade, ou permanecer no caminho largo, ou desviar-se do caminho estreito e passar para o caminho largo, juntamente com impiedade, com bandidos, tarados, estupradores, maus e corruptos políticos, o que existe em todo o mundo, não é privilégio nosso, existe em todo o mundo. Enfim, salvação ou perdição, qual tem sido a sua escolha, amigo? O que você escolherá se não fez essa escolha fatal, querida amiga? Estou aqui para ajudar a você. Eu também sou ajudado por Deus, o nosso bondoso Pai Celestial. Eu não sou melhor, nunca fui, jamais serei do que pessoa alguma. Só que eu creio na Bíblia, creio no perdão, justificação e no processo para a salvação. Creio que, se não todos, quase todos, esses meus queridos ouvintes pensam assim também, com base na Bíblia, pela fé na palavra do nosso Deus. Então, na vinda do Cristo, ocorrerá isso aqui. Anote, próxima passagem, é sobre o milênio. Tem a ver com a volta do Cristo, o início do milênio. Anote, vem do Cristo também. João 5, versículos 28 e 29. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Relato. João 5, 28 e 29, dizendo Cristo. Profecia e também esperança para quem vive e mal e salvo. E alerta, advertência para quem vive mal e perdido, ou quem está vivo, mas poderá ainda escolher o caminho estreito para a vida eterna. João 5, 28 e 29. Não vos maravilhei disso, pois vem hora em que todos os que estão, no caso que estarão, não é porque é futuro, nos sepulcros, ou no mar, não é e tal, cinza, se foi cremado, ou será cremado, ouvirão sua voz e sairão. Bom, sairão porque serão ressuscitados, porque morto não vai para a cova, não se dirige ao cemitério sozinho, carregado, e não percebe que está sendo carregado, é morto, defunto, cadáver, fértil, inconsciente, da consciência plena. Então, não vos maravilhei disso, pois vem a hora em que todos os que estarão nos sepulcros, ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida. Os que praticaram o mal perdidos, sairão também para a ressurreição da condenação. Condenação, porque serão então queimados, aniquilados, desfeitos, destruídos, reduzir a cinza eterna, lago de fogo, conforme fica para o final do milênio. É provável que eu não siga esse epílogo hoje, mas não tenho pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Então, se precisar, completarei isso no próximo sábado, não? Como agora, 13 às 14 horas. Então, duas ressurreições, acabei de ler sobre as mesmas. O que acabou de ensinar-nos o Cristo. Quem fez o bem sairá para a vida eterna e imortalidade. Na vinda do Cristo, quem fez o mal sairá. Neste ponto, o Cristo não fala quando, mas o Apocalipse 24:6 fala, acabou de falar, 1000 anos após a primeira ressurreição, segunda ressurreição para a segunda morte, no lago de fogo, juntamente com o autor do pecado, o diabo, demônios, ímpios, vis, perdidos de todos os tempos. Paulo também fala sobre a primeira ressurreição. Anote, agora farei questão de ler, porque é um texto mais longo. Eu sei decor, mas eu prefiro não confiar tanto na minha memória. Mas tudo bem, anote. Ah, vai decor mesmo, mais fácil. Tudo bem. Não é que seja mais fácil, que ganhe o tempo. Anote. Você deve anotar. Não digo tem que anotar, porque não é obrigado, é hora de Bíblia. Então a pessoa voluntária anota, tem um caderno para isso, não? Depois abre o caderno, a Bíblia e lê com oração. Cada passagem que eu citei e lhe expliquei. Se entender que eu expliquei algo errado, contate-me, ensine-me. Quero aprender mais. Eu creio que está ensinando corretamente. Mas seguro morreu de velho, não é? Fique atento. Quando você pensar assim, epa, este aí é herético, explicando algo errado. Então, não agora, na hora do programa, após o programa, telefone-me. Pode até notar já meu WhatsApp, que é público, é para o público. Está autorizado, está intimado, claro.
desde que queira, que atenda-me. O meu WhatsApp é público. O DDD é o mesmo aí da Goiânia, Grande Goiânia, que de Sério Goiás, 62. Anote meu WhatsApp, torne-se meu contato. Pode ser já. DDD 62. Vamos dar números? 9966-0611. DDD 62 9966-0611. Então a próxima passagem é essa. Anote, porque eu farei um resumo para ganhar tempo. Imagine que eu poderei relatar cada versículo sem falsear, sem esquecer, mas porém, é melhor assim, anote e leia ou releia depois. Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Eu estou parabéns por isso, levando a sério mais uma hora de Bíblia. Demilson Carvalho, diretamente aqui de Sério, Goiás. Estou aqui a 180 km de Goiânia, rumo norte, rumo sul e tal. E então, ao vivo, pelo meu canal no YouTube, corre lá até pouco. Apocalipse 666, Demilson Carvalho, na gloriosa Sara Brasil FM, Goiânia e adjacências, 93.9. Então, nessa passagem, Paulo relata assim, que o Senhor Jesus Cristo virá com voz do arcanjo, que é ele mesmo, poderosíssimo arcanjo Miguel, membro da Trindade, criador e não criado. Ele é o criador. Ele tem vários títulos: Filho do Homem, Homem, Cordeiro de Deus, Verbo, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Maravilhoso Conselheiro, e coisa assim, não é? Muitos títulos. Filho nosso Deus. E então nessa passagem, resumindo, Paulo relatou em profecia que o Senhor Jesus Cristo voltará. Em outros pontos, se fala que ele virá acompanhado pelos anjos. Cristo falou, lembra? Porque isso bem passado, atrasado também. Mateus 24, 30, 31. Mateus 25, 31. O Cristo é ele que virá acompanhado da Nova Jerusalém, até na sua segunda vinda, por todos os anjos da Nova Jerusalém. Então, voltando ao Paulo, que quando ficou soado pelo Cristo, o arcanjo Miguel, que é ele, o Cristo, a última trombeta, então os mortos em Cristo, que simbolicamente nesse eufemismo literário, termos de letras, mesmo na Bíblia, essa palavra não se encontra na Bíblia, está em dicionários. Eufemismo, que é suavização. Então faleceu, morreu, dormiu em Cristo. Tais serão ressuscitados na volta do Cristo, primeira ressurreição. Já na pós-vida eterna, serão tirados do túmulo, cinza, cremação, do mar. Então já na pós-imortalidade, vida eterna, na volta do Cristo, primeira ressurreição. Pessoas salvas de todos os tempos. Lembrando que nenhuma pessoa salva ficará para trás, seja morta, aguardando a ressurreição feliz, ou viva, aguardando outra ocasião, outro evento. Não. Todas as pessoas salvas, assim encontradas na vinda do Cristo, serão levadas para Nova Jerusalém, para que passemos lá o 1000 anos. Desculpe, eu falei o milênio, aí misturei, baguncei aqui. Agora sim, calma, Deus Carvalho, devagar, vai longe e volta. Os 1000 anos, ou, vou dizendo, o milênio. Passaremos o milênio lá, na Nova Jerusalém, ficará num planeta muito longe, chamado por Paulo do terceiro céu. O planeta, o espaço, não o planeta, que Paulo chamou de terceiro céu. Está em 2 Coríntios 12, de 1 a 4, não é? 2 Coríntios 12, de 1 a 4 e tal. Faz parte do assunto, mas tudo bem. A segunda ressurreição ocorrerá no final do milênio. Relerei sobre isso. Você já anotou? Se não, anote agora, urgentemente, sobre a segunda ressurreição. Apocalipse 24 a 6, num contexto um tanto mais completo. Apocalipse 24 a 6. Eu li isso há pouco. Agora então, assim, então Paulo, lá em Tessalonicenses 4, 13, 18, lá está que quem dormiu em Cristo é citado, e que com tais palavras sobre a ressurreição, então devemos consolar aos sobreviventes, não? Está no versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com tais palavras. O consolo não é pessoal, aqui no cemitério, na beira do caixão, que logo pelos coveiros será enterrado. Não chore, não se espere, porque o corpo aqui está, mas a alma dele já está na glória, será. Isso veremos em breve, provavelmente não hoje, tenho já certeza. Na sequência deste assunto, o milênio, em conexão com muitos textos bíblicos sobre este assunto, a volta de Cristo e o milênio do Apocalipse 20. Agora sim, Apocalipse 24 a 6, releio.
Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, e que não adoraram a besta na sua imagem, e não receberam o sinal da besta na testa, nem na mão direita, no caso, como está em Apocalipse 13, 16 e 17. E reviveram os salvos, não? Pessoas salvas. E reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Onde? Lá em cima, na Nova Jerusalém. Próximo programa, lerei passagens bíblicas, especialmente do apóstolo Paulo, que relata que esse reino, do qual Paulo fora parte, porque ele morreu salvo, e será citado na volta ao Cristo. Reino do milênio, lá em cima. Depois, o reino prosseguirá aqui, na nova terra, após o fogo do juízo final. Isso fica para o final desse assunto, que é claro que não explicarei hoje, não haverá tempo. E eu prossigo. Os outros, assim, eles reviveram, os salvos, e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos, porém, não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Não é ideia minha, não é ideia da igreja adventista, sétimo dia, o testemunho de Jeová, Mormon, ou do Papa Francisco, não. Assembleia de Deus, Presbiteriana Batista, não. A ideia da Bíblia, do nosso Deus, está na Bíblia. Aqui é Bíblia, é luz para o mundo. Aula de Bíblia, estamos na nossa escola bíblica, não é isso? Então cada aluno aí com humildade, levando a sério cada aula que eu ministro, anotando, de fato anotando. Cada passagem que eu cito, leio e explico. Então está claro, não, pela Bíblia. Primeira ressurreição, pessoas salvas de todos os tempos, nenhuma pessoa salva ficará para trás, na volta ao Cristo. Segunda ressurreição, pessoas perdidas, não ficará um ímpio perdido, inconsciente por até no mar, sem ser citado, todos serão citados para pagarem no lago de fogo, segunda morte. Tudo que serão devendo no cartório, tribunal celestial lá em cima, porque tudo que fazemos de bom ou de ruim, de obediência ou de pecado, está anotado no livro lá do santuário celestial. A Bíblia carece por isso. No próximo programa, evidentemente que hoje não haverá tempo, lerei sobre tais livros. Mas principalmente sobre o que eu li há pouco, em Apocalipse 20, 11 a 15, sobre o livro da vida. O livro da vida para a vida eterna e imortalidade. Prezada amiga, querida amiga, você conhece o que a Bíblia ensina sobre o livro da vida? Tem consciência que seu nome está escrito ali? Ai de quem não for encontrado na volta ao Cristo, especialmente no final do milênio, com o nome no livro da vida. O destino fatal, terrível, trágico, eterno, a segunda morte. Segunda morte. Sobre isso, inclusive, anote. Apocalipse 2, versículo 11. Eu não fugi do assunto, é o assunto. A vinda do Cristo e o milênio. Anote. Apocalipse 2, versículo 11. Apocalipse 2, versículo 11. O Cristo falando a uma das igrejas, 7 igrejas, 7 cartas, vale para mim, para você, Ramundo de todo mundo, que quem vencer e tal, não sofrerá, eu resumi, quem vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Apenas vitoriosos, para a graça do nosso Deus, pelo sangue do Cristo, vertido na cruz do Calvário, vitoriosos por Ele, não por nós. Nós somos derrotados, mas Ele nos concede vitória pela sua graça, na ação do Espírito Santo em nós. Claro que dependemos da oração, e muita oração diária, leitura da Bíblia, consagração ao nosso Deus. A obra de ler a Bíblia é nossa. Deus nunca enviou um anjo para ler a Bíblia para alguém, não. Para interpretar alguma parte profética, sim. Para ler, não. É missão nossa, dever nosso, ler a Bíblia. Deus jamais faz isso por nós, até mesmo quando é um cego, deficiente visual total, depende do braille, não é? Braille, ou de que alguém lê para o cego, ele não lê, não enxerga. Em braille, então, simbolicamente enxerga com as pontas dos dedos, é um treinamento difícil, ler em braille, mas é quem faz isso, não é? Já existem Bíblias em braille, oh maravilha, graças a Deus. Ainda sobre então o final do milênio, repetido, Apocalipse 20, 11 a 15, eu estou fazendo um apanhado, juntamento, entre o início do milênio, o decorrer do milênio e o final desses 1000 anos, eu permito para agora, Apocalipse 20, 11 a 15, já que entrei na questão do lago de fogo, segunda morte, o castigo terrível, eterno, castigo, não adoração, adoração será limitada conforme o que cada pessoa perdir será devendo, uma pessoa mais tempo no fogo, outra menos tempo, até que todos serão, como diz a Bíblia, não eu diz a cinza eterna, incluindo o diabo, graças a Deus, não, moraremos na nova terra sem capeta, diabo, demônio, sem mal algum. Então inicia a leitura, releitura, não é? Apocalipse 20, 11 a 15, o juízo final.
Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, sim, então, mortos, ressuscitados. E João aqui não viu assombração alguma. E viu os mortos, grandes e pequenos, inclusive em pé, não é? Para que você perceba essa diferenciação no contraste, tem que então a pessoa estar em pé. Deitado fica difícil, até possível você estar perto. Que grandes e pequenos, estatura mesmo, estatura. Alguém 1,10 m, alguém como eu, mas não eu, claro, 1,58 m. Outro lá com o gigante Golias, uns 4 metros de estatura, e eu prossigo. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além. Além aqui em português, a palavra grega é Hades. A mesma que daqui a pouco será traduzido, como já foi, para inferno. Prefiro no original Hades, ou em hebraico bíblico Sheol. Nada a ver com fogo, hein? Mas ligado à sepultura, onde o defunto está enterrado há pouco, ou já em bom estado de putrefação, de composição, ou já desfeito totalmente em terra, como diz a Bíblia, sentença para toda a humanidade. Erução à terra, salvos perdidos até a volta do Cristo, até o final do milênio. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte o além, o Hades, deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, ou seja, a morte e o Hades, nada de fogo. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para o pecador ser salvo, acreditar no amor do nosso Deus e recebê-lo, não precisa ter medo do nosso Pai Celestial, não deve ter medo. Deus não é assassino, Deus não é homicida, Deus não é masoquista ou sadomasoquista, Deus não é cruel, Deus não é vingativo. É verdade, está na Bíblia que Deus castiga, Deus corrige a quem ama, a vez castiga quem está sendo salvo para que ele aprenda o caminho, mas é um castigo moderado, como um pai que sabe educar com algum tipo de castigo, desde que não cometa um crime, não é? E aí no pecado, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, não é isso? Deus é assim, Deus é amor, quer dizer, Deus não pode ser igualado a seres humanos. Mesmo alguém, o melhor cristão que haja na terra, algum canto do nosso orbe, não. Deus é Deus, homem é homem. Deus não peca, Deus não é mau. Deus nunca errou, jamais errará. Homem erra, pai erra na educação do filho. Não devia ser assim, mas erra. Não deve ser assim, mas erra. Enfim, somos imperfeitos, mas Deus é perfeito. O que vale não é o meu amor do nosso Deus por você, querido ouvinte. Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, 16, pela internet, meu canal, no YouTube, Apocalipse 666, de Música Vale. Não, Deus é tudo. Enfim, Deus é Deus, homem é homem, e, enfim, eu prossigo. Então, ao final do milênio, haverá a segunda ressurreição, da qual foram parte pessoas perdidas de todos os tempos. É claro que toda aquela multidão com Maria do Mar, de tanta gente que na hipérbole, que é exagero bíblico, se faz parte da literatura grega, mesmo essa bíblica, hipérbole, exagero. Então, com Maria do Mar, trilhões de pessoas perdidas, porque a maioria se perde. A maioria do povo católico se perdeu, no caso do católico já morreu, povo católico não, a maioria está perdida, mas a minoria está sendo salva. A maioria do povo da minha igreja, ou seja, na qual sirvo o nosso Deus, há mais de 52 anos, está perdida, mas não precisa continuar assim. Deus oferece a sua graça a toda a minha igreja, em todo o mundo, a todos os católicos, até o Papa Francisco, só não oferece a graça a quem morreu, aí já era. Deus não lida com defuntos e a pessoas vivas, como está aí, pode notar, eu não estarei apenas, anote aí depois, Isaías 38, 18 e 19, é nós que Deus trabalha para a salvação, somente quem está vivo, e que a verdade, o evangelho, a verdade, deve ser anunciada a quem está vivo, e nunca defunto, cuidado, não confie em missa e corpo presente, não confie em missa, sétimo dia de mediano, etc, de década, não resolve coisa alguma, você apenas gasta um dinheiro à toa, é dinheiro jogado fora, não confie nisso, porque o padre é sincero, crê naquilo, mas está equivocado, confia apenas na Bíblia,
confissão de pecados, quando você está vivo, morto já era. Você tem que confessar seus pecados diretamente a Deus. Claro, se ofender o próximo, Deus existe, você confessa o pecado ao próximo. E nunca tendo alguém por perto, cuidar das paredes do seu ouvido, espalha a fofoca e desgraça com a sua vida, seu caráter e reputação. É assim. Deus não perdoa o defunto, se morreu salvo. Não mais que ser perdoado, já foi perdoado de tudo em vida. Se morreu perdido, já era. Não adianta então rezar isso, aquilo, já era. Cuidado, cuide da salvação quando está vivo. Hoje, diz a Bíblia, Hebreus 3, versículo 7. Hebreus 3, 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de quem? Do Espírito da Graça, Espírito Santo, membro da Trindade. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por coração entendemos a mente, tendo o central intelecto, razão, consciência, percepção das coisas. E eu prossigo. Então, o final do milênio será terrível. Bom, eu li há pouco, no Apocalipse 20, lembra-se, se eu notou para ler depois, que, terminado o milênio, o Satanás será solto da prisão. Qual prisão? Prisão simbólica circunstancial. Por quê? Porque durante o milênio, ou durante os 1000 anos, Apocalipse 20, o diabo e os demônios serão os únicos seres vivos na terra. Por 1000 anos, perambulando para lá, para cá e para lá, e vai e volta, e vai, para lá, para cá. Não terão o que fazer, porque o que o diabo e os anjos mal fazem na terra? Tentar destruir, roubar, matar, induzir o povo ao pecado. Mas não haverá povo na terra durante o milênio. Não haverá nação alguma aqui. Não haverá na terra durante o milênio do Apocalipse 20. Sequer um chinês, não restará chinês algum para remédio. É bom, né? Bom uma ova. Eu não ligo. Bom, fazer o quê, não? Não restará japonês algum? Sayonara, arigato, não é? Não. O bom, né? Não é chinês, japonês, não é? Ah, tudo bem, talvez não haja. É provável sim, em Goiânia, Anápolis, é bem provável que haja algum japonês, algum chinês ouvindo, que é radicado no Brasil e já entende português, não é? Mas, então, bem-vindo, chinês bem-vindo, japonês bem-vindo, eu também, Ceresina aqui de Ceres, mas um terráqueo, falando tantos outros terráqueos, não é? Assim eu prossigo. Então, quem não for encontrado, livre da vida também, será estuicado no fogo. Essa parte explicarei melhor no próximo programa. Talvez eu faça 3 ou 4 programas sobre isso. É um assunto muito profundo. Na verdade, amigo, também querida amiga, na verdade, é assim, no assunto do Apocalipse 20, os 1000 anos, toda a Bíblia se encontra, se complementa, se explica. Isso é incrível, hiper emocionante. O Apocalipse 20 é incrível, toda a Bíblia é, mas é uma especialidade para o Apocalipse 20, é um milênio. Aqui, toda a Bíblia se encontra, se complementa, se explica, é coisa impressionante demais. Maravilha. O plano do nosso Deus, criação e eleição, é entendido profundamente quando você entende a fundo, sem falsificação alguma, sem falácia, sem heresia, os 1000 anos do Apocalipse 20. Então, durante o milênio, não haverá um brasileiro, um uruguaio, um chinês, não haverá pessoa alguma na terra durante o milênio, pessoa viva, apenas defuntos. Defuntos sepultados e enterrados desde o início da morte do mundo, morte pelo para seres humanos. E quem morrerá na volta ao Cristo, com a areia do mar de tantas pessoas, com a areia do mar para o lago do fogo, final do milênio. Todo mundo que será vivo e perdido na volta ao Cristo morrerá. Não haverá então coveiro, cemitério, funerária, para tratar dos trâmites e tal, testar o médico, cartório para expedir então a certidão de óbito, não haverá. Então aquela podridão durante o milênio de pessoas, então, mortas, perdidas, tiradas da terra toda, aguardando o quê? A segunda ressurreição, porque morreram, perdidos, senão terão sido levados para longe de Jerusalém, já na posse, a vida eterna, da eternidade, na primeira ressurreição, fatalmente farão parte da segunda ressurreição. E então, incrível, impressionante, não? Então, durante todo o milênio, o diabo será preso, demônios também, obviamente, como cabeleiro, numa prisão. Só que tal prisão será uma prisão simbólico, circunstancial. Como assim, Deus Carvalho? Prisão simbólica. Existe isso? Existe. Leia ou releia depois, anote, faz parte dessa aula de Bíblia, sobre determinada prisão simbólica, espiritual. Anote e leia ou releia depois, anote, isso é importantíssimo. Se existe prisão simbólica, circunstancial, prisão espiritual, é a prisão da mente do pecado,
ou a prisão por não ter o que fazer por falta de operários, falta de pessoas a quem tentar destruir. Não é seu diabo, não é seu demônio. Então anote, Isaías 61, versículos 1 a 13. Profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 13. Notou parabéns? Profecia relativa ao Cristo, que na terra, como filho do homem, como missionário, evangelista, como cordeiro do nosso Deus. Então o Cristo libertaria cativos do diabo, literalmente da prisão do Satanás, da prisão do pecado. Viu como é importante você ler? Desculpe, assim, ler depois, agora não. Você anotar, ler ou reler depois. Isaías 61, versículos 1 a 13. Há várias outras passagens bíblicas que falam de prisão circunstancial. Deus liberta a prisão do pecado. O Cristo fala sobre isso em João 8, 32, anote. João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do pecado, vista a paixão, do mal, da corrupção do caráter. E se o Filho vos libertar, prossegue o Cristo, João 8, verdadeiramente sereis livres, livres para amar, não livres para pecar. O diabo prende. Então quem serve o diabo está preso no pecado, vício, a paixão, dominado por demônios. Mas quem está liberto do pecado, pela graça do nosso Deus, pelo amor do nosso Pai Celestial, isso é a ação do Espírito Santo em nós, o qual nos converte e nos torna novas criaturas. Anote sobre isso. Paulo em 2 Coríntios 5, versículo 17, não é isso? Paulo em 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Não estou para vez, eu tenho que prosseguir. Eu tenho 3 minutos e meio, 3 minutos. Tenho 3 minutos para encerrar este programa. Então, recapitulando uma parte disso. O diabo estará sozinho também de seus demônios, antes mal, durante o milênio. Terminando o milênio, o que acontecerá, como veremos com mais detalhes, no próximo programa, sábado, 13, 14 horas, como agora. A Nova Jerusalém, na qual passaremos o milênio, descerá para a terra. Isso, uma cidade descerá para a terra. A cidade, o planeta não. O planeta na qual aquela cidade foi edificada por Deus, permanecerá lá. Que aqui já é um planeta, e não precisará de mais planeta. Cidade sim. Final do milênio. A Nova Jerusalém descerá para cá, para nosso planeta, nosso velho orbe. Naquele momento ocorrerá a segunda ressurreição, sobre a qual eu já li e expliquei sobejamente, não é isso? Então o diabo levará aquele povo, porque então o diabo será solto da sua simbólica prisão, desamarrado, tirado da corrente simbólica. Então o diabo ficará alegre. Será que ele tem alegria, não é? Exultante. Enganará aquela multidão, como lerei e explicarei no próximo programa, levando aquele povo, iludindo aquele povo, como a areia do mar, tantas pessoas, a cercar a Nova Jerusalém, com o intuito de invadir, tomando a força. Conseguirão? Não. Cito, não? Apenas um versículo sobre isso, o que lerei e explicarei no próximo programa. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, a cidade querida, porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Noutra versão bíblica, em português, ele devorou, consumiu, devorou, aniquilou, desfez, como fogo eterno, destruiu, consumiu, devorou, aniquilou. 4 cidades, eu explicarei em breve, dentro do milênio explicarei: Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim. No Pirós Aiones, ou no Pirto Aiônio, fogo eterno, grego bíblico, conforme explicarei em breve, provavelmente no próximo programa. Destruição, lago de fogo, as 4 cidades. Bom, se você não anotou meu WhatsApp, passo agora, e contato ainda hoje. Até porque eu sou autor de um livro magnífico, O Sinal da Besta e a Ceifrada do Apocalipse. Eu quero sortear alguém com este livro. Alguém está me ouvindo em Goiânia, por rádio, especialmente por rádio, ou pela internet, mas na região de Goiânia, capital do estado. Anote meu WhatsApp. O livro tem 92 páginas, 16 ilustrações, edição de luxo, colorido. É muito bem feito, é a minha autoria, Deus seja louvado. Então, quer ganhar o livro? Se mais de uma pessoa contratar-me, eu farei um sorteio. Então, anote meu WhatsApp e contate-me daqui a 2 minutos, 3 minutos, para ganhar o livro. Meu WhatsApp, DDD 62 62, números são 999660611. DDD 629 99660611.
Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.